seven, six, five, four, three, two, one. Fala galera, beleza? Continuamos as nossas aulas sobre o concurso da Guarda Civil Municipal de Niterói, conhecimentos específicos da cidade. Então, galera, hoje, na aula 5, nós vamos falar sobre a economia da cidade de Niterói. A cidade de Niterói, ela é muito importante do ponto de vista econômico. Para a gente pegar dados do Sebrae, são cerca de 40 mil CNPJs abertos na cidade. Numa cidade que tem aproximadamente 500 mil habitantes, é um número bastante significativo. Então, Niterói figura entre as grandes economias do estado do Rio de Janeiro e também a gente pode falar do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa no produto interno bruto per capita, ou seja, quando a gente pega a soma das riquezas produzidas na cidade de Niterói e divide pela população, a gente chega a um número bastante significativo, pois Niterói é a terceira maior economia do estado atualmente, só ficando atrás da capital, Rio de Janeiro, e também da cidade de Maricá. Tanto Niterói quanto Maricá recebe hoje recursos significativos oriundos dos royalties do petróleo, que acaba dando esse fomento à economia dessas duas cidades. Só para vocês terem uma ideia, o PIB per capita de Niterói está em aproximadamente 128 mil reais. É um número bastante significativo. Em relação a quanto mais ou menos entra de receita para o município. Hoje a gente pode falar, com dados de 2023, que são aproximadamente 6 bilhões de reais que o município consegue arrecadar de receita bruta. Óbvio que aí você tem os gastos de todo o município, né? Com obras de infraestrutura, saúde, educação, enfim, todas aquelas questões relacionadas aos gastos públicos. Mas é uma receita bastante significativa. 6 bilhões acaba sendo muito maior do que a grande maioria das cidades do Brasil no acumulado de anos. Vou dar um exemplo. A cidade de Nova Friburgo, na região serrana, tem uma receita bruta na casa de 1 bilhão de reais. Ou seja, um ano de Niterói equivale a 6 anos da cidade de Nova Friburgo. Então, esses dados são importantes que vocês tenham essas métricas, ou seja, esses parâmetros. Niterói tem uma receita bastante considerável, 6 bilhões de reais. Só fazendo um paralelo, o Neymar, jogador de futebol, tem hoje um patrimônio acumulado, segundo a imprensa, de aproximadamente 6,5 bilhões de reais. Ou seja, Neymar tem acumulado um ano de recursos que Niterói tem. Avançando um pouquinho, galera, quais são as características econômicas que fazem Niterói avançar? São suas estratégias econômicas. Então, o setor terciário é o setor econômico mais importante. O setor terciário é formado pelas atividades comerciais e pelas atividades de serviços. Além disso, nós temos um setor secundário, que já foi muito importante. As indústrias para a economia de Niterói teve um peso significativo lá no passado, lá no início do século XX, e a atividade primária, a agricultura pecuária, nunca foi o forte da cidade de Niterói. Então, esses são os 3 setores da economia. Se vocês quiserem ver mais detalhes e como que a gente interpreta essas informações, o material Conhecimentos Específicos de Niterói, que aparece aqui para vocês, como o cupom Felipe10, traz detalhes sobre essas questões. Mas o que aparece agora para vocês acaba sendo esse mapa. E esse mapa ele mostra as vocações econômicas atuais da cidade de Niterói, onde nós temos atividades relacionadas à pesca, onde nós temos atividades relacionadas ao turismo, nós temos atividades relacionadas à própria agricultura, principalmente nos bairros mais distantes da área central, e temos também atividades relacionadas à economia criativa, ou seja, inovação, tecnologia, muito vinculado a Niterói ter inúmeras universidades, os polos universitários. Então, ali você tem uma associação muito forte entre o desenvolvimento tecnológico e o seu aproveitamento econômico. Então, esse mapa ele retrata muito bem as vocações de Niterói. Do ponto de vista do cotidiano, essas atividades do setor terciário, das atividades do setor comercial e de serviços, é muito visível nos principais bairros da cidade.
no centro de Caraí, no Fonseca, no Barreto, em Santa Rosa, São Francisco, as atividades do cotidiano que acabam movimentando a economia. E aí entra numa outra questão. Quem é que trabalha, quem fornece essa mão de obra para a cidade de Niterói? Não só os niteroenses que acabam tendo seus empregos, mas também você tem um movimento pendular diário de pessoas que moram nos municípios do entorno, principalmente São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, que vão a Niterói exercer sua atividade laboral, ou seja, trabalhar. Então, você tem um fluxo de pessoas que movimentam a economia da cidade, não só por conta da geração de empregos em Niterói, como também pessoas que vêm de fora. Então, essa é uma característica muito importante e muito marcante da cidade de Niterói. Como eu falei com vocês, o PIB ele acaba sendo muito importante a gente ter essa análise, setor terciário, setor secundário, setor primário. Só a título de informação para vocês, dados de 2010 são os dados relativamente mais próximos que a gente conseguiu trazer aqui para vocês. 97% do PIB de Niterói está relacionado ao setor terciário, 2,9% ao setor secundário e somente 0,1% relacionado ao setor primário da economia. Beleza, galera? Podemos avançar? Como eu falei com vocês, a gente tem que abrir uma fala aqui para trazer a questão da indústria em Niterói. Por quê? A indústria em Niterói, quando ela chega lá no início do século XX, nos anos 20, 30, nos anos 40, ela acaba exercendo um poder de transformação do espaço geográfico significativo. Niterói modificou muito por conta das atividades industriais, dos parques fabris relacionados à indústria têxtil, à indústria de alimentos, a outras indústrias de bens de consumo não duráveis, ou seja, aquela indústria mais rápida, enfim. Além da atividade naval, Niterói, até hoje, tem dentro da sua economia dados e relevância do ponto de vista da indústria naval para a cidade. O bairro da Ilha da Conceição, ali próximo ao acesso à ponte de Niterói, você consegue ver visivelmente empresas do setor offshore que acabam dando, né, e trabalhando em relação à presença da indústria naval. Além disso, é inegável nós falarmos de uma cidade que ela tem um litoral bastante extenso, não citar a questão da indústria pesqueira. Niterói é muito forte na produção de pescado e, junto com a cidade de São Gonçalo, acabam tendo ali um perfil bastante significativo. São Gonçalo, até pouco tempo atrás, tinha uma fábrica grande, gigante, de industrialização do peixe, né, do beneficiamento do pescado. Então, essas são as atividades vinculadas ao setor industrial. E para a gente fechar essa aula de hoje, espero que você esteja gostando, nós temos a questão do poder aquisitivo de Niterói. Dados de uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, considerou a cidade de Niterói a cidade com a população mais rica do Brasil. Essa informação, essa pesquisa da FGV, ela foi no ano de 2010. E naquela época, o salário mínimo estava na casa de R$ 510. Nesse período, a renda média da população niteroense estava na casa de 3 mil. Ou seja, um niteroense, em média, ganhava cerca de 6 salários mínimos aproximadamente, o que acaba sendo um número bastante significativo, demonstrando o alto poder aquisitivo da cidade. Beleza? Pessoal, o que é muito importante para a gente resumir essa aula das atividades econômicas de Niterói? Entender como essas atividades elas transformaram a dinâmica do espaço geográfico. Não só para a gente entender como essas atividades dinamizam a dinâmica do uso por parte da população, das atividades comerciais de serviço, mas como que as indústrias elas transformaram esses espaços, principalmente nos bairros considerados a região norte da cidade, como também os seus impactos. E é importante que você saiba também essas métricas econômicas. E como que você pode saber isso com mais detalhes? Por meio do material, conhecimentos específicos da cidade de Niterói, que você, através do link que está aqui na descrição, pode adquirir com um cupom super interessante com 50% de desconto. O cupom se chama Felipe10 e você consegue 50% de desconto
E o livro, o e-book, sai por apenas R$ 9,90. Então não perca essa oportunidade de adquirir um material que vai ajudar bastante a você acertar aquela questão a mais que faz a diferença na sua aprovação. Beleza? Fechamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.